Fala galera, beleza? Hoje eu tô falando para vocês sobre dois tipos de máquina laser CNC, tá? Uma máquina laser de CO2, que é essa que tá atrás de mim, tá? E aquela máquina ali de laser diodo, né? Que é aquela luzinha azul que a gente costuma ver, tá? Eu vou mostrar tudo para vocês na máquina, como funciona uma e como funciona a outra, diferença entre uma e outra, diferenças de preço, tá? O que elas conseguem gravar, o que elas conseguem cortar, quais materiais elas cortam, quais elas gravam, o que uma máquina faz que a outra não faz e qual eu acho que é a melhor máquina para você começar o seu negócio. Primeiro eu vou estar começando com essa aqui, galera, uma máquina de CO2, é uma máquina da Visutech, né? Na verdade a marca dela é Multivise, tá? O modelo é VS6040, muita gente tem uma máquina dessa, tá? Ela funciona com um tubo de CO2, deixa eu mostrar para vocês o tubo fica aqui atrás, ó. O tubo laser, ó. É um tubo que ele vai gastando com o tempo, tá? Ele demora aí depende da quantidade que você usa, né? Mais ou menos 1 ano, 2 anos, tá? Essa máquina, ela funciona basicamente como se fosse uma Router CNC, tá? Ela tem motores, os motores estão bem escondidinhos aqui embaixo, tá? Um tá aqui e o outro tá aqui, tá? As guias, né? Com que a máquina anda e uma guia aqui para ela se deslocar nesse movimento, tá? Então, essa máquina, ela tem um tubo laser que gera uma energia, tá lá atrás. Essa energia lá atrás, vamos mostrar tudo aqui para vocês. Ó, gera uma energia nesse tubo, essa energia sai por esse buraquinho e bate nesse espelho e vai para aquela abertura. Ó, vindo nessa abertura aqui, ó, aquela abertura lá atrás, ele vem, bate nesse espelho, que depois reflete para esse outro espelho, que aí tem uma lente aqui dentro, que aí ela corta o material ou grava, tá? Essa máquina, ela tem um laser, o fecho de laser dela é totalmente transparente, tá? Então, se a máquina estiver ligada e você passar a mão, ela vai fazer uma marca, né? Um corte aqui, né? Dependendo da potência que você estiver usando, ela vai fazer um corte ou cortar o seu dedo, né? Essa máquina não corta o dedo, mas ela abre um buraco, tá? Ela corta mesmo, tá? E então, por isso que essa máquina tem um sensor de segurança, que ela só funciona com a tampa de acrílico, né? Essa tampa aqui é abaixada, certo? Ela tem um motor, tá? Que não tá aqui, tá lá na fábrica, eu esqueci de trazer, que dá para gravar peças redondas, tá? Então, ela desabilita um dos eixos, né? Esse eixo aqui ela desabilita, e aí tem um eixo redondo que ela grava, tipo copo, caneca, aqueles copos de chimarrão, tá? Então, essa máquina funciona desse jeito, tá? Tubo laser, sistema de transmissão aqui dela é feito por correias, tá? Dá até para ver uma correia aqui, beleza? Esse é um dos modelos, modelo forte, tá? Essa máquina corta bastante coisa. E esse é o modelo mais fraco, é a minha máquina mais antiga, da Laserline, tá? Esse é o modelo. O tamanho daquela máquina, tá? É 60 por 40, você vê que eu gosto dessa medida, né? 60 por 40. Comecei com essas Router e com essa laser, com essa medida, tá? Essa máquina aqui, ela tem o tamanho de uma folha A3, que agora eu não sei de cabeça, tá? É mais ou menos 40 por 30, tá? Mais ou menos, tá? Essa medida. É uma máquina que também tem, ó, transmissão por correia, tá? Os motores, uma máquina bem levinha, tá? Os motores dela ficam aqui embaixo, tá? E diferente daquela, essa daqui ela tem um diodo. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não dá pra mostrar exatamente como é que é, né? Mas tem um diodo aqui nesse tubo resfriador que emite uma luz. E essa luz é a que faz a gravação, tá? É simples assim, não tem espelho, não tem ajuste, você não tem que ficar limpando lente. Nessa máquina já você tem que ter uma manutenção muito mais cautelosa, tá? Porque você tem que estar limpando sempre os espelhos, porque tem uma sequência de 3 espelhos que eles têm que estar super alinhados, tá? E tem uma lente aqui que você tem que trocar regularmente. Essa máquina tem 1 ano, eu não precisei trocar nem a lente de um espelho, tá? O fabricante recomenda 3 meses, mas a minha tá durando 1 ano. Tá funcionando normal, eu sempre limpo, tá? Não é uma limpeza tipo muito frequente, mas eu sempre faço a limpeza, cada umas 2 vezes por mês eu faço essa limpeza, tá? Porque não suja muito aqui, eu não sei porquê, mas não suja muito. Ainda mais que agora que eu mudei o escritório, né? Essa máquina estava na fábrica, agora está no escritório, então não suja tanto, beleza? Eu vou estar falando agora um pouco das especificações dessas duas, vou falar sobre preço, vou falar o que elas cortam, beleza? É só um detalhe, tá? Essas máquinas, elas saem fumaça, tá? Quando a gente está cortando, até por isso que ela tem uma tampa aqui, né? Deixa a máquina ficar toda fechada. Deixa eu fechar tudo aqui. Ó, e eu instalei o exaustor. Vocês viram lá na fábrica tinha um outro exaustor, tá? Essa aqui tem esse exaustor. E essa máquina a gente não usa, essa máquina é um backup, tá? Então quando eu vou usar ela, eu coloco lá do lado de fora, tá?
e uso ela lá, ou no lugar que ventila bastante, porque quando a máquina queima a madeira, sai uma fumaça, tá? Então, como essa máquina a gente usa quase que direto, eu já instalei o sistema de exaustão. Essa máquina aqui, como ela é fechada, ela já tem um sistema lá meio que pré-feito, né? Um buraco com um ventiladorzinho. Só instalei a parte da ventoinha, um puxador de ar lá fora, só para tirar a fumaça do ambiente, que é uma fumaça que irrita o nariz, tá? E essa máquina não tem, né? Então se você for gravar muita coisa, vai ter que fazer uma cápsula ou gravar num lugar muito aberto, porque sai fumaça, até madeira. Quer dizer, geralmente se estiver cortando madeira ou cortando plástico, vai ser uma fumaça que tem um cheiro forte, beleza? Vamos lá que eu vou falar da parte técnica. Como vocês viram, são duas máquinas diferentes, com tamanhos diferentes, tá? Que tem funções meio que diferentes, tá? Aquela máquina, a primeira máquina grande, eu vou deixar a foto. Quando eu falar das máquinas, eu vou deixar a foto para vocês se localizarem, tá? A máquina grande, tá? Que é essa da foto. Ela é uma máquina CO2, ela tem um tubo de CO2 atrás que vai consumindo com o tempo. A máquina com diodo laser, a pequenininha, também consome com o tempo. Esse diodo é uma lâmpada, né? Como se fosse uma luzinha, aqueles LEDzinho vermelho, é um daqueles, só que muito mais forte, tá? Então ele acaba com o tempo também, ele vai gastando. Então a gente tem que fazer a troca periódica dele. Dessa minha máquina pequena, é como eu parei de usar ela há algum tempo, tá? Eu comecei a usar essa máquina grande, demorou mais para trocar, eu troquei com 3 anos depois de uso. Essa máquina grande, provavelmente, vai fazer 1 ano que eu tenho ela, tá? Provavelmente eu vou ter que trocar daqui uns 6 meses ou 1 ano. Então vai durar mais ou menos 2 anos a máquina grande e uns 2 anos também a máquina pequena. Só que a diferença de preço é gigante, tá? Tanto das máquinas quanto desses consumíveis, né? Que na verdade é o tubo laser e o diodo laser. Na máquina grande, vamos falar o preço dela para vocês compararem, né? Essa máquina grande, uma marca da Visutech, ela custa na faixa de 20 mil reais, tá? E a máquina pequena, essa máquina da Laserline, ela custa por volta de 5 mil. Então, uma máquina é 4 vezes mais cara do que a outra. Para trocar o laser da máquina grande, você vai gastar uns 2, 3 mil reais. Para trocar o diodo laser, você vai gastar R$1.000. Então, a diferença ela sempre vai se equiparando, tá? Kleber, qual que você recomenda? Pergunta difícil, vou falar no final do vídeo qual que eu recomendo e por que eu recomendo uma delas, tá? Primeiro eu vou falar sobre o que elas fazem. Então, a máquina laser, de modo geral, ela corta e grava, só isso, ela não faz mais nada além disso, tá? Você vê vários projetos elaborados com corte a laser, com gravação a laser, mas basicamente ela corta e grava. Basicamente ela faz uma coisa, tá? Ela tem um laser forte. Se você pôr pouca força, ele só grava. Se você pôr muita força, ele atravessa e faz o corte. É só isso, tá? Então, uma máquina... Eu vou falar agora os materiais que essas máquinas cortam e os materiais que essas máquinas gravam. Eu vou falar primeiro dos materiais que as máquinas cortam, que eu fiz uma cola aqui. E todo material que eu falar que a máquina corta, significa que ela grava, tá? E depois eu vou falar só os materiais que ela grava, mas não corta. Vamos lá. Primeiro os materiais que ela corta. Lembrando, tá? É uma coisa que eu puxei aqui, alguns materiais que eu já testei aqui na empresa, pode ser não, vá faltar alguns materiais, mas são materiais bem similares, tá? Não vai, por exemplo, nenhuma delas vai cortar metal, dessas que eu mostrei, nenhuma delas vai cortar, o resto dá para fazer adaptação. O que essas máquinas vão cortar? Adesivo, tecido, EVA, TNT, espuma, MDF, madeira e MDF, depende da potência da máquina, tá? Compensado, plásticos e compósitos. Plástico também envolve um monte de coisa, acrílico, todos os plásticos que tem, tá? A maioria dos plásticos, tá? Alguns plásticos, vale lembrar, tá? Alguns plásticos, quando você faz a queima, né? Porque o laser nada mais é do que ele queima, né? Uma fileira do material, e aquele material que é queimado, ele se destaca do resto, tá? Então, quando você queima alguns tipos de plásticos, eles emitem uma fumaça, uma fuligem que é tóxica, tá? Então você toma muito cuidado. Alguns plásticos têm essa propriedade, mas geralmente são plásticos muito específicos, não são plásticos que a gente encontra no dia a dia e nem que a gente encontra na nossa casa, na nossa empresa, tá? Então fica tranquilo com relação a isso, mas fica atento a isso também. Beleza, ela corta tudo esses materiais que eu falei e também grava esses materiais. Agora, o que elas gravam que elas não cortam, tá? Vidro, ela grava em vidro, grava em telha, grava em granito, essas pedras de lápide, pedra de cozinha, elas gravam, tá? Papel era para estar no outro, né? Papel, cartolina, ela corta, tá? Cerâmica, elas gravam também. Borracha, elas gravam e cortam. E alumínio anodizado, as duas dá para fazer, tá? As duas só para gravar no alumínio anodizado, tá? Alumínio sem estar anodizado, elas não gravam nenhuma das duas. E para você gravar em metal, essa máquina grande ela grava em metal, só você utilizar a adição de um spray que o pessoal usa para fazer gravação em faca. Mas galera, não compensa, se você tem muita gravação em faca,
você tem que comprar uma máquina específica para gravação em metal. Uma máquina específica para gravação em metal, ela custa na faixa de 40, 50 mil reais. É uma máquina bem mais cara. Custa tipo o dobro dessa máquina. A área útil, metade deve ser, porque essas máquinas são realmente mais caras. E a gravação fica muito melhor e é muito mais rápida, e por gravação sai muito mais barato, tá? Essa latinha de spray que você compra para fazer adaptação para gravar nessas máquinas tradicionais, você vai gastar nessa latinha uns 200 reais. E você vai fazer sei lá, umas 20 gravações. Então você põe na ponta do lápis, não vai compensar, tá? Mas beleza, essas máquinas cortam muita coisa e gravam muita coisa, tá? Você tem uma infinita possibilidade quando você adquire uma máquina como essa. Kleber, qual que é a diferença de uma máquina laser CO2, né, que é a grande, e uma máquina diodo laser, que é a pequena? Basicamente é a potência, tá? Potência e alguns cuidados. Uma máquina pequenininha como essa da Laserline, essa diodo laser, ela faz muita coisa. Para quem está fazendo tábua de corte, para quem está fazendo brinde, ela vai atender super bem. Ela não corta, essa máquina pequena ela não corta quase nada, ela só corta papel, papelão, essas coisas, porque o laser dela é muito fraquinho. Então ela é muito mais barata, tá? O laser é fraquinho, só que a manutenção dela é quase nula mesmo, tá? Quase você não faz nada nela, você dá uma lubrificadinha só nas guias lineares ali e só, tá? Na outra máquina de CO2, é uma máquina mais cara, é uma máquina que exige mais manutenção e mais cuidado, tá? Para você manter a vida útil, tanto do laser quanto dos espelhos. Eu não mostrei, tá? Atrás dessa máquina tem uma bomba d'água, tá? Que vai refrigerando esse tubo laser, tá? Tem uma bomba que vai jogando água para refrigerar o tubo laser por dentro, tá? E dá para usar essa máquina com essa bomba de água ou com o chiller. Chiller é um aparelho que resfria a água, tá? Essa água que vai em volta. Então essas máquinas de CO2 tem que ter, porque esse laser esquenta bastante, então tem que ter essa refrigeração também. Mais uma coisa que você tem que tomar cuidado. Essa máquina de CO2, ela tem bomba de ar, que é uma bombinha de ar, tipo aquelas de aquário, tá? Mas ela também tem, então é mais alguma coisa que pode dar problema. Quanto mais coisa você tem na máquina, mais componentes, mais complexa mais são as chances de dar problema em alguma dessas peças, tá? Essa máquina CO2 da Multivise, ela é uma máquina importada, tá? Então, para você achar algumas peças específicas dela, pode ser um pouco difícil. A máquina da Laserline não é nenhuma recomendação de nenhuma, tá? Mas a máquina da Laserline é uma máquina de fabricação nacional. As peças provavelmente são importadas também, né? Mas como eles já fabricam aqui, eles já têm todo um atendimento mais eficaz, na minha opinião. Kleber, qual que você recomenda? Você está começando, está sem grana, quer gravar madeira, não quer cortar nada, só quer gravar? Vai numa máquina de diodo. Uma máquina dessa pequenininha, você vai gastar bem pouco, tá? Dá para você importar essas máquinas da China, tem umas máquinas bem pequenininhas. Quando eu comecei a usar uma máquina bem pequenininha que você colocava em cima das peças, tá? A área de gravação dela, se eu não me engano, era 5 centímetros por 8 centímetros. Era muito pequena, mas eu gravava só aqueles abridorzinhos, ia embora. Cada gravação demorava aproximadamente 1h20. Com essa máquina, a pequena minha, essas gravações demoravam por volta de 15 minutos. Com essa máquina maior, a gravação demora por volta, né, de 40 segundos, 50 segundos, dependendo da gravação. Então você vê que uma máquina maior, você tem um ganho maior de eficiência, tá? Mas é mais complexidade, é mais caro uma máquina dessa. E se você não tiver demanda, não vai compensar você comprar uma máquina de 20 mil, por exemplo. Eu não recomendo a máquina que eu comprei, tá? A máquina Multivise, a VS6040. Não recomendo porque eu tive um problema com a empresa, tá? Ela é a máquina que vai aparecer primeiro quando você colocar lá no Google máquina laser CO2 ou máquina CNC laser. É a primeira marca que vai aparecer, porque os preços dela são relativamente mais baratos comparado aos concorrentes dela. Só que eu não recomendo. Você entra no Mercado Livre, no Reclame Aqui, você vai ver um monte de reclamação sobre a máquina, um monte de reclamação sobre o atendimento, sobre assistência técnica. Eu tive problema, a máquina chegou com umas partes quebradas. Para eu receber esse dinheiro, eu tive que fazer uma notificação no Reclame Aqui. Foi complicado, o atendimento deles é ruim, né? Não é nem que é bom, é ruim o atendimento deles. Eu tive que passar para um outro computador o software dessa máquina, que eles têm um plugin, né, que você instala no computador. Eles dão tudo, tá? No primeiro atendimento, eles explicam como é que funciona, eles têm o treinamento, tá? Mas eu tive que instalar em outro computador e ele falou assim, não, a gente só instala no primeiro computador, depois vocês se viram. Tipo,
E eu tinha comprado a máquina fazia 4 meses, eu acho que não fazia sentido nenhum, não custava nada a empresa dar o suporte novamente para instalar em outro computador. Tipo, são coisas desnecessárias que me fizeram não estar contente com essa máquina e com a marca em si, tá? Com a empresa em si. Então a máquina eu não recomendo, o atendimento da empresa também não recomendo. Se você saber mexer o mínimo de máquina, galera, compensa comprar uma máquina dessa, porque qualquer problema que você tiver, você vai ter uma habilidade de resolver, tá? Uma máquina dessa, como eu disse, não é tão diferente de uma Router CNC, o princípio de funcionamento é bem parecido. Então, se você entende um pouco, vale a pena você comprar uma máquina dessa. É uma máquina que é um pouquinho mais barata, não é muito mais barata, não é nem 5% mais barata, tá? Ela é um pouquinho mais barata, só que tem esses problemas de reclamação, atendimento e tudo mais, tá? Existem várias marcas que não são essa da Multivise e Visutech, que é a mesma marca, tá? Com preços muito, tipo, às vezes R$2.000, R$1.500 a mais, que são máquinas de fabricação nacional. Já ouvi falar que o atendimento é legal. Não vou dar recomendação nenhuma de marca, porque existem várias marcas que são boas, tá? Eu dei azar, ou sei lá, ou se a marca é ruim mesmo, né? De não estar contente com a minha. Beleza, agora a pequenininha, a de diodo laser. As máquinas são basicamente iguais, galera. Eu comprei da marca Laserline, tá? Mas o funcionamento delas é muito parecido. Uma máquina da Laserline, uma máquina importada você vai pagar muito mais barato, tá? Às vezes você vai pagar metade do preço, então pode ser que compense você comprar uma máquina. E se ela dá defeito, você compra outra. Ou se você comprar uma máquina e não ter dor de cabeça, eu recomendo Laserline. Tem a máquina há 4 anos agora, tá? Fez 4 anos que eu tenho a máquina. Eu tive alguns problemas com ela nos primeiros 2 anos. Passou 2 anos que eu comprei, tive um problema. O cara me atendeu rapidamente. Eu fui tocar o diodo laser dela, me atenderam super bem também. Então eu recomendo a empresa se quiser comprar deles, tá? Não ganho nada para falar sobre isso. É uma máquina que eu tenho e é muito boa para mim. Então é isso, galera. Depende da sua aplicação, uma máquina ou outra. Você precisa cortar acrílico, precisa cortar MDF, precisa cortar madeira. Você vai ter que partir para uma CO2, tá? Porque a CO2 ela é muito mais potente, você consegue muito mais agilidade, tá? Você vê aqueles quadrinhos, né, que é recortado com MDF de 3 mm, o pessoal faz muito em Router CNC, mas você vai fazer uma máquina laser, galera, é super rápido, o acabamento sai perfeito, você tira da máquina, embala e manda para o cliente. É assim que funciona. A máquina laser tem essa agilidade. Router CNC, você tem que dar acabamento na maioria das peças, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês, galera. O vídeo ficou um pouco longo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa o like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pô, isso ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, beleza? É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.